Se você se convence que é uma pessoa incapaz, talvez esse vídeo seja exatamente pra você. Cá entre nós, é bem pesado a gente ter a visão de que parece que ninguém te ama. De que de alguma forma parece que você não tem valor nenhum e que você não é aquela pessoa mais forte do mundo. Mas a pergunta real é, por que afinal você acredita que você não é bom o suficiente? E por que que isso faz eu e você se auto-sabotar? E acredite, isso não tem muito a ver com a sua genética ser diferente das outras pessoas. A sua dor, ela não é um defeito de fábrica, e muito menos ela não define quem que é você. Eu vou te ensinar agora o que a psicologia chama de amortecimento psicológico. É uma proteção mental para você acreditar e parar real de pensar de que você é o centro do julgamento das outras pessoas e o julgamento de si mesmo pra você. E assim você vai conseguir andar com mais leveza e segurança e finalmente parar de se auto-sabotar. Mas da onde de fato esses pensamentos, essas crenças minhas nascem? E como isso pode influenciar a eu me auto-sabotar? Bom, o que você não pode negar é que na psicologia nós chamamos de tríade cognitiva. Você tem uma visão negativa sobre 3 aspectos: sobre você, sobre o mundo e sobre os outros, e como os outros enxergam você. Isso basicamente foi influenciável através de vários eventos na sua vida que fizeram você ter essa visão, essas afirmações que fazem você se auto-sabotar. Como, por exemplo, na sua infância você participou de eventos muito estressantes. Talvez você tivesse que ter responsabilidades que deveria ser função de um adulto ter com você. Principalmente quando se trata de afeto, de carinho, de atenção. Outro momento a gente pode falar também são de pessoas que tiveram pais com um casamento desregular. E aí, a partir disso, você pode levar até para outros ambientes que fortaleceram isso ainda mais. Porque quando você saía de casa e muitas vezes ia para a escola, você era fundo de críticas. As pessoas te olharam de uma forma que você tinha certeza que aquilo ali era um julgamento. Esses 2 ambientes que você mais convivia fortaleceram para você aumentar e concretizar os seus cognitivos, que é o que te influencia como que você se comporta hoje. E isso vira o que a gente fala na psicologia de pensamentos automáticos. É automático, você não precisa racionalizar, você não precisa pensar sobre o que está acontecendo naquele evento, naquela situação específica. Na sua cabeça aquilo ali já é um real sentido do que já foi lá atrás, entende? É mais fácil você chegar a uma conclusão negativa sobre aquilo. E isso não é a cereja do bolo. Existe outro fator que faz com que seja crucial você se auto-sabotar em tudo que você vai fazer. Sabe uma frase que talvez você possa repetir, só que de outro ângulo, como: ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou um merda, eu não sei fazer nada direito. Essas frases você pode rotular ela como um exagero. É como se você automaticamente concluísse como 100% isso. E sabe a real? É que se você encontra uma opinião opositora, como por exemplo a sua mãe ou amigos próximos que falam que você talvez seja uma pessoa interessante, uma pessoa responsável, que faz aquilo bem feito, você não acredita. É por isso que quando você vai no psicólogo, o psicólogo jogar na verdade na sua cara, você não vai mudar, porque isso não funciona. Olha, o que você tem que entender é que todo mundo tem pensamentos negativos e uma visão negativa sobre si mesmo. Só que a valência em você é mais forte do que em outras pessoas. Porque talvez um montante de eventos e situações que você se colocaram façam com que você tenha esse pensamento mais forte do que em outras pessoas, entende? É como se você pensasse: ah, eu consegui, mas eu consegui na sorte. Eu passei, mas foi na rapa, não foi tanto por mérito meu. Então você tem os mesmos eventos que outras pessoas têm. A visão deles é totalmente meritocratas de que eles conseguiram aquilo, mas você de alguma forma tenta diminuir aquilo pra você. E aí que entra o segredo que eu queria contar pra vocês. Eu não gosto desse termo de autossabotagem, porque isso implica uma visão de que, pô, você é 100% responsável pelas suas circunstâncias da vida. De você não tentar, de você tentar e falhar e não querer mais aquilo, porque isso não é uma verdade, não é totalmente culpa sua. E a partir do momento que você entende isso, você muda algumas chavinhas na sua vida. E aí você me fala: Alexandre, como que eu posso tentar mudar isso de uma forma cognitiva e, consequentemente, parar de me auto-sabotar? Bom, basicamente você tem que mudar os seus pensamentos automáticos, os seus cognitivos. E como que você faz isso? Primeiro você tem que começar a racionalizar sobre as certezas que você tem na sua vida. Quando você falar pra você que você é uma pessoa péssima, quem concluiu isso pra você? Alguma pessoa chegou em você e disse que você é uma pessoa péssima? Quantas pessoas falaram isso? Ou melhor, existem pessoas que pensam o contrário? Sim, é minha mãe, os meus amigos, pessoas mais próximas. Então já não é 100%. Então você não é totalmente péssimo, concorda comigo? Existe uma porcentagem ali que não chega no 100%. E a partir do momento que você começa a racionalizar sobre isso, você começa a identificar que o maior culpado é os seus próprios pensamentos de fazer você se auto-sabotar e não você mesmo em si.
E aí entra aquela questão, Alexandre, mas por que que eu tenho que mudar esses gatilhos? Qual que é a função deles girar? Será que eles impedem que eu seja uma pessoa melhor? Vamos colocar entre aspas, né? Porque você tem que partir do ponto de que quando você pensa nesses pensamentos automáticos de forma negativa, você concorda comigo que eles meio que ferra com o seu humor? Quando você tem aquela visão de que, nossa, eu não consegui nada, não dá uma deprê na hora, o seu humor muda, você fica meio para baixo e consequentemente você não quer agir, se auto-sabota. E automaticamente o que eu quero te explicar é que para você conseguir parar de se auto-sabotar, você tem que começar a criar confiança. E a única forma de você criar confiança é com resultados positivos. E você ter a visão de que o copo meio cheio, ele tem um resultado positivo, você tem que mudar o seu cognitivo, você tem que mudar os seus pensamentos. Então você percebe como tudo é influenciado através da sua cognição?